A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos estar dando prosseguimento à aula de teologia do curso básico do Instituto Teológico Fé Razoável. Hoje nós vamos estar falando sobre os anjos. Calvino disse com acerto que se nós ansiarmos conhecer as obras de Deus, de modo algum se deve omitir tão claro e nobre exemplo como os seus anjos. Se nós queremos conhecer as obras de Deus, não tem como não falarmos deles, não tem como nós falarmos dos anjos. Eles estão entre as criaturas de Deus e são referidos na Bíblia desde o princípio. Em Gênesis já se fala sobre os anjos, lá em Gênesis 3:24 e Apocalipse 22:16. Então, de Gênesis a Apocalipse se fala sobre os anjos. A palavra hebraica para anjo é malak, e isso aparece 213 vezes no Antigo Testamento, e em grego é angelos ou angelos. São 176 vezes no Novo Testamento que aparece essa palavra anjo. O livro de Apocalipse é o que mais fala dele. O estudo dos anjos, que é o que nós estamos aqui, é angelologia. É importante não apenas porque eles são enfatizados nas escrituras, mas também porque eles estão presentes na crença de muitos, não apenas cristãos. Muitas outras religiões também se fala sobre os anjos. Dizem que o interessante presente pela angelologia surge da reação contra o secularismo naturalista que reinou no primeiro mundo, no primeiro século, no século XX. As pessoas viram-se incapazes de viver numa realidade em que não havia recurso algum além de si mesmo. Por alguns, eles até evocados e adorados. Ou seja, muitas que cultuam aos anjos. Há alguns que têm igrejas, já se ouviu falar até igrejas que cultuam os anjos. Muitas vezes nós vemos até nos dias atuais, o pregador falando, o anjo aí, muitas vezes está falando de Deus, está falando de Jesus. Irmãos, não se preocupa não, que eu sou assim mesmo. A minha língua é fiada, posso assim dizer. Eu gosto das coisas certas, das coisas de Deus, aquilo a qual nós aprendemos da doutrina da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós vemos muitos pregadores pegue o anjo aqui, o anjo ali, e muitas vezes não fala muito de Jesus, ou fala de Jesus, fala de Deus, fala do Espírito Santo, só que esquece, quer dizer, o povo não glorifica, o povo fica lá sem glorificar, mas fala de um anjo. O anjo está descendo com a benção, o anjo está fazendo isso, está fazendo aquilo. O povo falta só voar no meio da igreja. E há povos que cultuavam os anjos. Deus não nos permite cultuar os anjos. Nós vemos lá em Apocalipse que o próprio apóstolo João dobrou o joelho perante um anjo, e o próprio anjo falou, não faças tal, eu sou conservo teu. Então eles foram feitos para servir ao povo de Deus. Os que negam a existência dos anjos como realidade viva ainda constituem uma minoria. Vamos examinar o assunto à luz das escrituras, destacando a existência e a natureza dos anjos, a sua organização, os serviços dele, e incluindo uma abordagem dos próprios anjos maus. Vamos falar também sobre os anjos maus. A natureza dos anjos. Os anjos existem de verdade? Quem ainda crê na existência deles? E se existe de fato, quem eles são? O que significa essa palavra anjo? A crença na existência dos anjos. A crença na existência dos anjos é praticamente universal. Em quase todas as religiões do mundo, a ideia da existência dos sobrenaturais, dos seres, aqueles seres sobrenaturais, ocupando uma posição entre os homens e a divindade. Entre os persas, a doutrina dos anjos foi bem acentuada. Os judeus tinham essa crença também.
Alguns afirmavam que eles receberam dos persas essa doutrina, mas isso não procede, pois desde os primórdios da revelação bíblica e da história dos judeus, a ideia de anjo está presente. Israel muitas vezes teve a mediação dos anjos na sua história, quer fazendo comunicações da parte de Deus, quer dando livramento e proteção, executando os juízos judeus contra os inimigos do povo de Deus. A noção dos anjos maus foi enfatizada pelos judeus até o período intertestamentário, quando a ideia foi desenvolvida um pouco mais. Nos dias de Jesus, os fariseus, representantes do judaísmo, tinham a crença na existência real dos anjos, tanto bons como os maus. Ou seja, na época de Jesus, havia os fariseus, havia os saduceus que não acreditavam em anjos, não acreditavam na vida após a morte, e havia os fariseus que eles acreditavam sim em anjos. Paulo era um fariseu e ele já tinha essa crença. Eles tinham a crença na existência real dos anjos, tanto bons como maus. Os judeus naquela época já acreditavam nisso, muitos judeus, fora os saduceus, como eu mencionei. Por outro lado, no mesmo tempo, os saduceus negavam tal realidade. Jesus, ele se posicionou do lado daqueles que acreditavam na existência dos anjos bons e também de Satanás e dos demônios. Os cristãos expressavam sua crença na existência dos anjos. Desde os primeiros momentos da igreja, eles creem na existência dos anjos bons e dos anjos maus. Durante toda a história da igreja, os cristãos manifestaram essa crença. Os grandes teólogos, como Agostinho, Calvino e tantos outros, sustentaram a existência desses seres espirituais. Os teólogos liberais se negaram a crer na existência real dos seres sobrenaturais. Ou seja, durante a Idade Média, que é de Agostinho, que ele é ali da Idade Média, Lutero, que é da Reforma Protestante, Calvino, que vem um pouco depois da Reforma Protestante, todos eles falavam sim que sobre a existência dos anjos. Falava assim que existiam os anjos. Entendiam que os chamados anjos não passavam de expressões de Deus na sua relação redentora à comunidade. Entretanto, sustentavam que a ideia da existência deles é útil para a vida prática dos cristãos. A realidade dos anjos é assunto da revelação bíblica. Portanto, nossa crença e doutrina acerca dos seres espirituais deve ter como fundamento o testemunho das Escrituras. Tudo que se fala sobre os anjos, nós temos que ter comprovações nas Escrituras, aquela qual Deus deixou para que nós possamos saber, não outro livro fora a Bíblia Sagrada, não as famosas revelações. Tem pessoal que eu tô vendo um anjo, o anjo falou para mim isso, o anjo falou para mim aquilo, o anjo falou para mim aquilo outro. Eu mesmo conheci irmão que o anjo falou para mim pregar isso daqui. Será que foi um anjo mesmo? Será que foi? Tem irmãos que falam aí que vê os anjos. Eu conheço mesmo esse próprio irmão que falou que o anjo falou para ele pegar tal palavra. Só que hoje em dia ele não está mais na igreja. Não é meio estranho isso? É caso a se pensar. Qual é a natureza dos anjos? Quem são os anjos? A palavra ângelo, como nós dissemos, é malak, que é o mensageiro. Eles são seres espirituais, eles não têm corpo como os homens, são espíritos destituídos de matéria. Os judeus e alguns dos primeiros pais da igreja defendiam a ideia de que os anjos possuem um tipo de corpo estéril, sublime, elevado, não sujeito a esta criação. Mas com o passar do tempo, foi crescendo a incerteza sobre se os anjos possuíam qualquer tipo de corpo. Já durante a Idade Média, a opinião predominante era que os anjos são seres espirituais puros, sem nenhum corpo. É isso que se acreditava sobre a natureza dos anjos. Há os anjos bons e os anjos maus. Os anjos bons são chamados anjos eleitos, como está lá em 1 Timóteo 5,21, que quer dizer, eles foram conservados na posição em que foram criados. E são os anjos de luz. Eles sempre contemplam a face de Deus.
e serve de exemplo e obediência para nós. Por outro lado, os anjos maus são os que se rebelam contra Deus e caíram. Eles são tidos por mentirosos e pecadores. Eles serão punidos pela sua obediência. Pela sua desobediência, eles serão punidos. Eles já estão condenados, como o próprio Jesus falou. Voltaremos a falar sobre eles um pouquinho mais adiante, mas vamos falar sobre a sua organização. A organização dos anjos. Os anjos existem em quantidade inumerável. Eles são miríades, que quer dizer o que? Um número imenso. Ou eles são milhares de milhares, como nós vemos lá em Salmo 68:17, Apocalipse 5:11. É incontável o número de anjos. Essas expressões traduzidas de forma diferente significam uma quantidade indeterminada de anjos, porém é grandíssima. A Bíblia fala dos anjos como estando agrupados em categorias diferentes, sugerindo em ordens ou posições hierárquicas. Essas categorias parecem indicar diferentes posições deles em relação ao trono de Deus e serviços também diferentes, ou seja, há uma ordem dos anjos, há uma hierarquia dos anjos. Não há como o exército, o soldado, o cabo, o general, tantos outros ali dentro, uma hierarquia. Então é a mesma coisa também, o que é o físico, o terreno, também é o espiritual. Mas só como é que há essa organização? É o próprio Deus que permitiu que um homem fizesse isso. O próprio Deus que permitiu que o homem, possa assim dizer, copiasse aquilo que está lá no céu. Há uma ordem dos anjos lá. Há os querubins. Eles são mencionados várias vezes na Bíblia. Eles aparecem guardando o caminho da árvore da vida. Nós vemos isso lá em Gênesis 3:24. Eles são simbolizados observando e cobrindo a propiciatório no lugar santíssimo do tabernáculo. Quando fizeram o propiciatório ali no tabernáculo, no deserto, o próprio Deus deu a planta para Moisés e mandou colocar esses querubins ali, protegendo a arca. Diante da própria arca há dois querubins, um encostando a asa no outro. Estão intimamente relacionados ao trono de Deus. Eles são subordinados ao próprio Deus e constituem a carruagem de Deus para descer à terra. Nós vemos isso em 2 Samuel 22:11 e Salmos 18, verso 10. Às vezes os querubins são representados simbolicamente de várias formas, expressando o seu extraordinário poder. O entendimento é que esses anjos representam uma ordem elevada dos seres angelicais que atuam bem próximo ao trono de Deus. Esses são os querubins. Há também os serafins. Eles são mencionados somente em Isaías. Só há uma menção de serafins lá em Isaías 6, do 1 ao 7, na visão que o próprio profeta Isaías teve. Ele vê assentado sobre um alto e sublime trono e viu que acima dele, do trono, havia serafins. Ele viu o próprio Deus ali assentado no alto e sublime trono, e em cima havia os serafins que clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um dos serafins voou até Isaías, levando uma brasa viva, a qual o profeta foi purificado. Literalmente, a palavra serafins significa ardentes. Sabemos pouco sobre eles, mas fica claro que eles se relacionam bem de perto com a classe anterior, isso é, com os querubins. Na passagem de Isaías, esses anjos permanecem como servidores ao redor do trono de Deus. Eles cantam louvores a Deus e estão sempre prontos para fazer o que o Senhor
manda. A outra classe é os arcanjos. Na ordem angelical, existem os arcanjos. Um deles é mencionado nominalmente, conhecido por todos, Miguel. É mencionado, Miguel. Miguel ocupa um importante lugar entre os anjos, porém é um príncipe entre eles. Ele é um valente guerreiro. Alguns pensam que Miguel é um designativo da segunda pessoa da Trindade. Olha a heresia. Mas essa é uma interpretação equivocada. As testemunhas de Jeová, não, a adventista do sétimo dia crê sim que Miguel é o próprio Jesus, mas ele está equivocado nisso. Em Apocalipse 12, Miguel é distinguido do filho da mulher, Jesus Cristo, que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e um dos demais filhos dela. Outro anjo mencionado pelo nome também é Gabriel. Parece que a sua principal função é servir de intermediário em interpretação de revelações divinas especiais. É possível que o título arcanjo se aplique também ao próprio Gabriel. Nós vemos Gabriel ali na visão de visão de Daniel. Nós vemos o Gabriel ali como um mensageiro, aquele a qual foi enviado para passar a mensagem para Daniel, quando estava na Babilônia, e houve um impedimento, Miguel teve que o ajudar. E nós vemos também ele foi enviado para Maria para dar as boas novas, primeiro para a mãe de João Batista e depois para a própria Maria, as boas novas que Jesus iria vir. Então ele é considerado um mensageiro do Senhor, um enviado. E também aparece, quando aparece para Zacarias, o pai de João Batista, fala: você duvidou, você vai ficar mudo. E assim sucede. Há também o anjo do Senhor. Alguns textos bíblicos falam do anjo do Senhor. Há vários textos. Você pode acompanhar comigo na página 10. Há vários textos. Gênesis 16, 7. Gênesis 21, 17. Gênesis 22, 11. E assim sucessivamente. Esse ser angelical, como já foi visto na doutrina da Trindade, aparece como sendo um ser distinto de Jeová e ao mesmo tempo identificado como Deus. Trata-se de um personagem angelical de grande importância na execução do plano de redenção de Deus, especialmente na história de Israel. A interpretação de muitos é que ele é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, ou seja, se acredita que o anjo do Senhor ali, porque ele recebe adoração, quando ele fala em primeira pessoa, ele não fala em segunda, terceira pessoa, ele fala em primeira pessoa, é a manifestação do próprio Deus, o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade que estava ali. Se crê nisso, que aquele que estava ali não era Miguel, era o próprio Jesus Cristo, a sua personificação. E depois ele veio da terra e ficou como nós, seres humanos. Os anjos, eles são enviados para servir o povo de Deus. Os anjos servem a Deus. Destacando aqui 3 aspectos. Primeiro, eles adoram e louvam a Deus. Eles louvam a Deus e se alegram diante do Senhor continuamente. Louvam a Deus pela obra da criação e pela ação em Cristo, pela redenção em Cristo. Nisso ele serve como exemplo e encorajamento para nós aqui na terra. Eles servem também ao povo de Deus. Os anjos servem aos anjos, o povo de Deus, os escolhidos desde a entrada do pecado no mundo. Eles são enviados para ajudar no plano da redenção. Eles anunciam os atos de Deus em favor dos eleitos, instruem, protegem e guiam os escolhidos. Os anjos ministram em favor dos herdeiros da salvação, regozijam-se com a conversão do pecador, como nós vemos lá em Lucas 15:10, exerce a proteção também aos crentes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que buscam e protege. O anjo de Deus, ele se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor, aqueles que temem a Deus, e provavelmente encaminha os crentes falecidos à presença de Deus. Olha que tremendo.
Nós vemos isso lá na parábola do rico e o Lázaro. Lázaro morreu e foi buscado pelo quem? Pelos anjos para ir para o seio de Abraão. A ideia de cada crente ou igreja tem o seu anjo da guarda é questionável. O pensamento parece não ter suficiente da base bíblica. Muitos acreditam nisso, que cada igreja tem um anjo, como está lá em Apocalipse, é um anjo do Senhor. Quando é endereçada as cartas para 7 igrejas dadas ao anjo do Senhor, se fala muito que cada igreja tinha um anjo. Muitos interpretam como se fosse o pastor da igreja, o pastor que é o anjo da igreja. Não há um parecer concreto, mas essas são algumas das interpretações. Vamos falar agora de Satanás. Alguns afirmam que não existe tal ser, o diabo, mas depois de observar o mal no mundo, é lógico que eles perguntam quem continua a fazer a obra de Satanás durante a sua ausência, se é que ele não existe. As escrituras revelam que ele existe, fala a sua origem. Nós vemos isso em Isaías 14, do 12 ao 15. Satanás. Alguns afirmam que não existe tal ser, mas depois de se observar o mal que existe no mundo, é lógico que se pergunta quem continua a fazer as obras de Satanás, já que ele está ausente, já que ele não existe. Quem é que está fazendo as suas obras? A Bíblia relata a origem do diabo. A própria palavra de Deus nos mostra a origem do diabo. Isaías 14, 12 ao 15, Ezequiel 28, do 12 ao 19. A concepção popular de um diabo com chifre, com pé de cabra e de aparência horrível teve essa origem na mitologia pagã. Não é bíblico isso. De acordo com as escrituras, Satanás era originalmente um anjo de luz. Ele era um anjo de luz, como muitos traduzem como Lúcifer, mas essa palavra não está na Bíblia Sagrada, Lúcifer, mas é o anjo de luz. É o mais glorioso dos anjos, mas ele orgulhosamente aspirou ser como o Altíssimo e caiu na condenação. Isso nós vemos o próprio Paulo falando lá, quando ele fala dos novos convertidos, ele fala, não neófito, não coloque na obra neófito, que são novos na fé, para que eles não caiam na condenação do diabo. Isso está em 1 Timóteo 3,6. E notemos os antecedentes históricos do capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Muitos têm perguntado por que os reis da Babilônia e de Tiro são mencionados primeiramente antes de relatar-se a queda de Satanás. Muitos perguntam isso. Não, ali está falando não de Satanás, está falando do rei de Tiro, está falando do rei da Babilônia. Mas como nós vemos minuciosamente ali o texto, nós vemos que não é bem por aí. A resposta é: o profeta descreveu a queda de Satanás, tendo visto um propósito prático. Alguns reis da Babilônia e de Tiro reivindicaram a adoração como seres divinos, ou seja, eles estavam agindo como o próprio Satanás. Esses reis estavam agindo contra o próprio inimigo das nossas almas. Eles reivindicavam a adoração para si, que é uma blasfêmia, e fazer os seus súditos o jogo da sua ambição cruel, para poder demonstrar aos tais. Os inspirados profetas de Deus afastaram o véu obscuro, passando e descreveram a queda do anjo rebelde. Então profetizaram sim para os reis daquela época, que estavam igual a Satanás, e também já mostrou ali o que aconteceu. É como se fala, você está agindo de tal maneira, você está agindo de tal maneira, você parece com um tal fulano. Você já ouviu falar isso? Muitas vezes uma mãe fala pro filho: você está parecendo seu pai.
Ah, você tá parecendo fulano. Ah, você tá parecendo ciclano. Muitas vezes uma pessoa fala até isso de outra pessoa. Ah, você tá parecendo. Ali o que se entende é isso que os profetas estavam falando. Ó, vocês estão agindo como o querubim ungido para proteger. Ele era orgulhoso. Ele desejou ser igual a Deus. Falando ali, não diretamente, mas indiretamente. Então nós temos que prestar atenção aquilo que Deus estava falando através da palavra dele. Para o poder demonstrar os tais, os inspirados profetas de Deus, eles afastaram o véu obscuro do passado e falaram aquilo a qual Deus colocou no coração deles, que eles queriam o quê? Ser igual a Deus, desejavam ser igual a Deus. Notemos como Satanás procurou contagiar os primeiros pais com orgulho, e nós notemos também o frustrado orgulho e a ambição ainda consome o ponto de desejar ser adorado. Isso aconteceu com a tentação lá no deserto. Jesus, ele foi tentado. Satanás falou para ele se prostrar perante ele e o adorar, mas só que Jesus não cedeu. Então isso também é o que? É coisa de orgulho, de querer ser melhor, ser maior do que Deus. É uma ambição que temporariamente será satisfeita quando ele encarnar o anticristo. Então Satanás irá fazer o que ele quer. Ele vai ser o rei, mas você vai ser o rei da terra quando ele vier como um anticristo para estar reinando sobre a terra. Ele vai querer ser como Deus, querer ser o próprio Deus, vai se fazer do Messias, daquele que libertará Israel, mas vai enganar aqueles que não obedeceram a palavra de Deus e não foram selados pelo Espírito Santo do Senhor. Como castigo por sua maldade, Satanás ele foi lançado fora do céu, juntamente com o grupo dos anjos que ele havia alistado junto com a sua rebelião. Quando ele se rebelou lá no céu, ele foi precipitado. Ele procurou ganhar Eva como a sua aliada, porém Deus frustrou o plano e disse: porém inimizade entre ti e a mulher. O caráter, as qualificações do caráter de Satanás são indicados pelos seguintes títulos, pelos nomes conhecidos, que é o que? Satanás, que é adversário. Ele descreve seus intentos malignos e persiste em se obstruir o propósito de Deus. Ele é um adversário, aquele que se opõe contra as coisas do Senhor, se opõe para tentar frustrar aquilo a qual Deus quer fazer para com o povo de Deus. Ele é o que se ponha contra as coisas do Senhor. Ele é o maligno. Fez com que Caim matasse o próprio Abel. E há também o seu nome, o que o chamam muitas vezes, além de Satanás, é diabo, significa literalmente caluniador. Ele é chamado assim porque calunia tanto a Deus como ao homem. Ele é destruidor. Esse é o sentido da palavra, como está lá em Apocalipse, que é Apolion ou Abdon, significa destruidor. Ele é cheio de ódio contra o Criador e suas obras. O diabo desejava estabelecer-se mesmo como Deus para destruir. Ele é a serpente, a antiga serpente chamada diabo. Nos faz lembrar aquele que na antiguidade usou como uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Então é Satanás que estava lá desde o começo, enganando o povo de Deus, e ele também estará lá em Apocalipse sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Ele é a serpente, ele é o tentador, ele tenta o povo de Deus, ele prova, ele testa, tudo com a permissão do Senhor. O termo é usado também com relação aos tratos de Deus, mas quanto Deus põe à prova o homem para o seu próprio bem, para purificar e desenvolver o seu caráter. Satanás tenta-nos com um propósito maligno de nos destruir.
o príncipe deste mundo, ele quer destruir o povo de Deus, mas ele já está condenado para a glória do nome do nosso Deus e Pai. Ele tem as suas atividades, Satanás tem as suas atividades aqui nessa terra. Ele perturba a obra de Deus, ele se opõe ao Evangelho, ele domina, segue, engana e lança os ímpios contra o justo, ele aflige, ele tenta aqueles que servem a Deus. Ele é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso. Ele é poderoso, ele é maligno, ele é astuto, ele é enganador, ele é feroz, ele é cruel. Então não precisamos, como muitos acham, temos que fazer campanhas contra isso, a campanha contra Satanás, campanha contra várias coisas, muitas vezes querendo afrontar ao inimigo da nossa alma. Nem o próprio arcanjo Miguel, quando foi ali batalhar, no caso não chegou a batalhar, né? Mas foi disputar o corpo de Moisés, o próprio Satanás ali falou, perdão, o próprio Miguel ali falou: o Senhor que te repreenda, Satanás, o Senhor que te repreenda. Então o inimigo vem para nos tentar. Como nós vamos nos proteger? Oração, jejum, vigilância em primeiro lugar. E Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a graça, Deus nos dá o grande livramento. Mas há o destino também de Satanás, graças a Deus por isso. Ao destino, desde o princípio Deus predestinou, Deus decretou, aleluia, Deus decretou a derrota daquele poder que havia causado a queda lá em Gênesis. Deus já deu a sentença de Satanás lá em Gênesis 3,15. E o castigo da serpente até o pó da terra foi um vislumbre profético da degradação e derrota final dessa velha serpente que é o diabo. A carreira de Satanás está em descensão sempre. No princípio foi expulso do céu. Durante a tribulação ele será lançado na esfera da terra, que está lá em Apocalipse 12:9. Durante o milênio será aprisionado no abismo, e depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Então Satanás já está condenado. Então o que ele quer? Ele quer levar aquele que ele puder também contra Deus. Quer que as pessoas se voltem contra Deus, quer que as pessoas venham não querer as coisas de Deus. E ele usa quem? Ele, no caso, tem os seus espíritos que estão ali à disposição dele, que são também espíritos caídos como o próprio Satanás. Eles eram perfeitos, eles eram sem pecado, e como homem dotados de livre escolha sob a direção de Satanás, muitos deles pecaram e foram lançados fora do céu. O pecado do qual o seu chefe caíram foi orgulho, e alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação do Filho de Deus e da obrigação de eles o adorarem. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno e na parte do mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. Enganam os homens por meio do pecado e exerce grande influência sobre eles. Este poder, não obstante, está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo. Então Satanás tem os seus adeptos, os seus demônios, podemos assim dizer. Os demônios também que servem a Satanás. E há pessoas também que esses demônios tomam de conta, que eles não querem a Deus, não conhecem ao Senhor, e fazem também aquilo a qual Satanás quer, que são também adeptos. Muitos fazem voluntariamente aquilo a qual Deus ele condena na sua palavra. As Escrituras não descrevem a origem dos demônios. Esta questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as Escrituras são claras, dão testemunho da existência real e da sua operação. Nós vemos várias vezes Jesus expulsando demônios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, está claro
a presença dos anjos bons, dos anjos maus, dos anjos bons que servem ao povo de Deus, que são os anjos eleitos, e também a presença dos anjos maus, que já estão condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre.